Saúdo com a paz do Senhor. Vamos com o nosso propósito de 150 salmos em 150 dias. É um desafio, mas nós vamos com o nosso propósito, nos alimentando diariamente com a palavra de Deus e aprendendo um pouco, meditando um pouquinho, refletindo naquilo que os salmos querem trazer para nós nos dias de hoje. Que este salmo atribuído a Davi, também ao músico-chefe, significa que era um salmo apropriado para ser entoado em público, nas reuniões, nas sinagogas. E diz o Salmo 12: Socorro, Senhor, porque o homem impiedoso cessa. Porque os fiéis falham dentre os filhos dos homens. Falam de vaidade cada um com seu vizinho. Eles falam com lábios lisonjeiros e com um coração duplo. O Senhor cortará fora todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala coisas orgulhosas. Quem disse: com a nossa língua prevaleceremos. Nossos lábios são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? Pela opressão dos pobres, pelo suspirar dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor. E eu o porei em segurança daqueles que se incha para ele. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em uma fornalha de barro purificada 7 vezes. Tu as guardarás, ó Senhor, desta geração nos preservarás para sempre. Os perversos andam por todo lado, quando os homens mais vis são exaltados. Aqui nós vemos que Davi começa com um grito de socorro, porque ele contemplava à sua volta muita falsidade. Pessoas que usavam as palavras com vaidade, com soberba, com lisonjas, com coração duplo, ou seja, um coração que exprimia um segundo sentido aí, e quantas vezes à nossa volta pessoas falam uma coisa quando na verdade sentem outra. Eu digo pessoas, e por que não trazer para nós que precisamos estar alertas, porque estamos sujeitos a sermos levados por este mundo cheio de corrupção, com a sua influência, através da mídia, através das pessoas cada vez mais desligadas do seu Criador. Será que nós nos avaliarmos quantas vezes temos falado coisas e quando o nosso coração está com outro sentido? E no verso 3, ele diz: o Senhor cortará fora os lábios lisonjeiros e a língua que fala coisas orgulhosas. Nós temos que pensar que a palavra, ela tem poder. Nós vemos no livro, na carta de Tiago, capítulo 3, dos versículos 5 a 9. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande matéria um pequeno fogo incendeia. Pode ser traduzido aqui por uma floresta, né? E a língua é um fogo, um mundo de iniquidade. Assim a língua está entre os nossos membros, para que contamine todo o corpo e inflame o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque todos os tipos de bestas feras e de aves, e de serpentes e de coisas do mar, se amansam e foram domados pela natureza humana. Ou seja, Deus sujeitou todas essas coisas ao homem a partir da sua criação.
E o 8 diz: mas a língua nenhum homem pode domar. É um mal indisciplinado, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens que foram feitos à semelhança de Deus. Então nós precisamos prestar atenção o como estamos fazendo o uso da palavra. Porque Davi se afligia e ele procurava por pessoas que fossem justos. Nos Salmos todos ele tem falado sobre a multidão dos ímpios. E nesse salmo não é diferente. Aqui ele fala sobre as palavras de livramento que vêm do Senhor, porque Deus, ele se levanta pela opressão dos pobres. Então, quando nós afligimos alguém através da palavra, estamos sujeitos à punição, porque Deus é justo. Mas quando alguém nos aflige com palavra, esta pessoa estará à disposição do julgamento de Deus, que é fiel. Então, nós precisamos prestar atenção cada vez mais, porque o Deus desse século, como disse em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo alertou, o Deus deste século. O Deus deste século, ele está incluído aí, invisivelmente, entre aspas, porque está ultimamente muito visível, para vir tomar a nossa mente desapercebida, para agir de forma contrária à palavra de Deus e às ordens. Mas que Deus nos ajude, nos guarde, para que estejamos atentos, porque Deus, ele está com seus ouvidos bem atentos. O verso 5 diz: pela opressão dos pobres, pelos suspirar dos necessitados me levantarei agora, diz o Senhor, e porei em segurança daqueles que se incham para ele. Eu entendo aqui esse se incha. Muitas vezes alguém olha para outra pessoa inchando, exalando ali para aquela pessoa, vibrando uma energia negativa em direção a outra pessoa. Mas Deus, ele olha tudo, ele contempla tudo, ele vê tudo e ele nos guarda, ele nos protege. No 7 diz: tu as guardarás, ó Senhor, desta geração nos preservará para sempre. Os perversos andam por todo lado, quando os homens mais vis são exaltados. O salmista, ele fala de palavras de livramento, mas ele também nos traz um grande alerta. Precisamos estar alerta, porque temos uma esperança. Aqui diz: o Senhor nos guardará, nos preservará para sempre. Temos uma esperança de estar para sempre com Deus. Para isso precisamos cuidar, para que no nosso tempo de vida estejamos atentos à palavra de Deus, aos seus mandamentos, ao nosso corpo que é templo de Deus, como utilizamos o nosso corpo, como cuidamos do nosso corpo, como utilizamos a nossa língua, como utilizamos as palavras, mas que as palavras da nossa boca e a meditação do nosso coração, como disse o próprio salmista, seja só de louvor a Ti, ó Senhor. O Senhor, Ele ouve a nossa adoração, mas quando ela sai do nosso coração limpa em direção a Ele, com um coração puro, sem maldade, porque a maldade Deus visita, e Ele visita, a gente sabe,
que é com a recompensa, ou por que não dizer com o castigo devido. No Salmo 11, diz que o Senhor ama a justiça e o seu semblante contempla os retos. Nós já vimos também que os fundamentos da terra podem ser destruídos e vão ser destruídos algum dia, mas os justos estarão na glória, seguros para sempre. Nesta vida estamos sujeitos a muitas coisas, mas lá estaremos preservados. Que Deus em Cristo nos abençoe. Um beijo no coração.